Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo Clia, no nosso espaço para falarmos sobre psicologia, saúde e educação. Eu sou Ana Paula Magosso, psicóloga e diretora da Clia, e hoje nós vamos conversar com dois convidados para lá de especiais que estão à frente de um projeto ímpar que transforma vidas por meio do esporte. Então, eu recebo aqui o Fábio Zamorlini, diretor do futebol PCD do São Paulo Futebol Clube, e o Neco, que é o técnico do time. Fábio, Neco, é um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Ana. Para nós é uma honra poder contar um pouquinho da nossa história aqui. E eu tenho o maior prazer de ter o Neco a meu lado aí, à frente desse projeto. Neco. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer compartilharmos experiências com vocês. Que gostoso. Então, vamos começar. Fábio, conta um pouquinho como que nasceu o projeto do Futebol PCD no São Paulo e qual que é a missão que está por trás dessa iniciativa. Ana, quando eu recebi a notícia que a Sheila estava grávida, e meses depois eu fiquei sabendo que era um menino, todo pai fica sonhando, né? Todo pai fica sonhando. A gente é cidadão italiano, então eu já estava pensando, o Luca tem cidadania italiana, vai para a Itália, jogar bola na Itália, vai ganhar milhões. O pai começa a fazer um monte de planos, né? E quando o Luca nasceu e a gente teve a notícia que ele é portador de uma síndrome muito rara e que aos 4 anos a gente descobriu que ele fazia parte do espectro autista, esses planos todos foram por água abaixo, né? Porque ele não teria condições de jogar no Real Madrid com aquilo que eu chamo uma imaturidade motora, né? E aí a minha mulher sempre me cobrava assim, pô, bota o Luca numa escolinha de futebol. Aí eu falo, Sheila, o Luca vai ser jantado de garfo e faca numa escolinha de futebol convencional, onde tem pessoas jovens típicos, de desenvolvimento típico. Fora a questão dessa mobilidade, aquilo que eu chamo de imaturidade motora, né? Eles são vítimas de bullying, sabe? De zoação. Então, assim, não é um ambiente legal para você colocar um jovem atípico. E aí, paralelamente a isso, foi uma coincidência, a então diretora da Diretoria de Esporte Amador, que é a Juliana Vidal, mãe de autista, mãe do Luquinha, falou, você não quer montar um time de futsal aqui no São Paulo, não? PCD? Eu falei, quero. Então, assim, foi juntar a fome com a vontade de comer. Atender a um sonho meu, de ver o Luca poder participar de uma atividade dessa, com a oferta do São Paulo de eu montar esse time aí. Esse é o início da história. Joia. E Neco, você que está aí, né, no dia a dia com esses atletas, partindo de todo essa idealização, né, do Fábio, que teve uma motivação aí pessoal e que encontrou alguém que casou o desejo. Conta um pouquinho como que é a sua experiência em treinar um time tão diverso, né? Porque vocês trabalham ali com várias, não só com autismo, mas com várias síndromes e vários transtornos. E como que você vê que o esporte ajuda esses jovens a se desenvolverem, não só como atletas, mas também como pessoas? Bom, na verdade, eu sou um apaixonado por esse público, né? Eu digo assim que eu trabalho nesse segmento há quase 20 anos e nós acabamos, ao longo desses anos, assistindo um boom de não, né? Tudo é não. Olha, não mexa nisso, não participe naquilo. Não chama ele para jogar nem no intervalo da escola, nem na educação física. Dá uma bola para ele, deixa ele ficar no cantinho dele, no mundo dele. São histórias que se repetem. E eu sou um professor de educação física que, ao longo do tempo, me especializei em trabalhar com esse público exatamente como se eu falasse assim, cara, eu não sou o salvador do mundo, mas eu tenho que dar a minha parcela de contribuição para que eles tenham uma qualidade de vida melhor, né? E daí os relatos eram os mais vinham de vários segmentos, mas sempre caía numa mesma coisa.
o meu filho não pode, o meu filho é rejeitado, o meu filho não vai para uma festinha de aniversário do amiguinho da sala de aula, ele não vai, né? E relatos, inclusive, que dentro da família existia festinhas de final de ano que eles acabavam não sendo nem chamados para participar da peladinha lá do campinho de futebol. E eu falei, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Alguém tem que dar voz a eles, alguém tem que abrir as portas. E eu digo que todo atleta especial, ele tem uma caixa preta, que a gente, ao abrir, vai encontrar coisas maravilhosas, mas o que falta é alguém explorar essa caixa preta. O problema é que dá trabalho, e não é todo mundo que está disposto a ter esse trabalho. Só que eu sou visto até como um maluco. Pô, esse maluco acredita que esse moleque vai chutar. Eu acredito sim. Esse maluco acha que o moleque vai fazer gol. Eu acredito sim. Né? E é nessa minha persistência, eu arrumei uma comissão técnica que pensa exatamente como eu, aí tudo ficou mais fácil. A minha comissão técnica é o que eu falo, que são... Eu não me acho nem um líder dentro deles, eu acho que eu sou só mais um, que todos pensam iguais, todos têm o mesmo coração. Então, ter esse projeto do PCD, para que eles possam e venham fazer aquilo que sabem. Aí, dentro daquilo que ele apresenta, foi, nossa, ele já tem um domínio de bola, dá para a gente melhorar. Nossa, ele já sabe chutar. Nossa, esse não sabe nada, temos que começar do zero. Mas temos todos uma paciência de ver eles abrirem a caixa preta, pegar e mostrar o que ele tem de melhor. Tem uns que não correm, mas chutam bem. Tem outros que não chutam bem, mas passam bem. Então, cada um, como uma orquestra, cada um tem sua função dentro do projeto e dentro do time. E é exatamente dando oportunidade dele mostrar o talento que ele tem escondido e não explorado, tá? É que a gente consegue fazer esse time ganhar corpo, ganhar vida e mostrar a todos o quanto eles são capazes. Nossa, e é fantástico isso, né? Porque você dá um espaço de fala, um espaço de existência e de participação social mesmo, para pessoas que de outra maneira não alcançam, né? E a gente vê isso crescendo muito, transforma vidas mesmo. E eu acho que isso vem ficando mais claro, porque inclusive o Ministério da Saúde e o Ministério do Esporte recentemente firmaram um acordo de cooperação justamente para ampliar o acesso de pessoas com deficiência, inclusive as pessoas com TEA, a prática esportiva como ferramenta de inclusão, saúde e desenvolvimento. E isso é fantástico, né? E é uma pena que tenha demorado tanto para isso acontecer, né? Mas, enfim, que bom que está acontecendo. Agora, nesse contexto todo, a gente sabe que cada atleta tem uma forma única de se comunicar, que é o que você falou, cada um tem a sua caixinha preta, né? Então, eles vão se comunicar de uma forma, vão aprender de uma forma, vão perceber o mundo de uma forma diferente, inclusive, entre eles. Como é que vocês adaptam a comunicação e o treino para lidar com todas essas diferenças dentro da quadra? Eu, na verdade, eu já trago isso dentro da minha filosofia de trabalho, né? No começo, a gente tinha uns protocolos que a gente chegava nas famílias e tentava, com o auxílio da família, levantar qual era o canal de entendimento melhor deles, se era o ouvido, se era os olhos, se era o contato. Então, eu falo que nós seguimos os alicerces, nossos pilares de trabalho, seria o lado sensorial, né? Auditivo, visual e sinestésico. Então, hoje, já com a prática, eu vejo que tem garotos que ele gosta muito mais da fala, de ouvir, e tá, eu falo, opa, a dica com esse aqui, a gente pode migrar pelo auditivo. Aquele, se você não pegar na mão e não mostrar para ele, não apontar aonde ele tem que ficar, qual é o setor da quadra que ele tem que correr, ele não vai entender, né? E tem aquele que ele adora, ele tem que fazer um gol, ele tem que fazer um passe, e ele tem que vir abraçar você. Você viu o passe que eu dei? Mas ele precisa do contato, da aproximação, né? Então, quando você tem a facilidade de se comunicar, já sabendo qual é o canal receptor dele, de comunicação, na verdade, né? Melhor, tudo fica mais fácil, porque nós já vamos direto no segmento dele. Fala, não vai por aqui que não adianta. Ele você tem que conversar. Diga lá, Fábio. Não, eu ia complementar aqui, mas a gente está aqui com uma autoridade no... Qual é a diferença
para um ser humano desenvolvimento típico? Olha, todo mundo tem a sua via de preferência, né, Fábio? Então, realmente, o que o Neco está colocando aqui é o que a gente deveria fazer com todos, né? Eu não vejo diferença. Então, só complementando, mas essa é uma área que o Neco traz, aí uma experiência de 20 anos aí, de pai e tudo. E eu sou pai há 20 anos, né? Mas o que eu vejo é que eles tem uma similaridade muito grande para um jovem de desenvolvimento típico. Dentro de uma equipe de futsal sub-14, você tem um cara que é mais tímido, que é um craque de bola, mas não gosta muito de. É tímido, o cara é fechado. Tem lá a característica dele. Você tem o cara que é o falante, tem o cara que é o galã. Você tem todos os estereótipos, entendeu? Então aqui é a mesma situação. Eu tenho um projeto, eu ia até comentar isso mais tarde, mas eu tenho um projeto em parceria com a rede de academia Bodytech há 13 anos. Agradeço aí meu amigo Alexandre Ascioli, o Luiz Urquiza, que é meu mentor, meu padrinho de casamento, meu ex-chefe. Ali também a gente vê a mesma coisa. E tem um caso interessante de um atleta nosso, que é o Andrezinho. Ele está comigo há 10 anos, lá na Bodytech. E aí eu fiz um convite para o pai dele. Falei assim, Fúvio, você não quer levar o Andrezinho lá no São Paulo? Cara, ele não gosta de futebol, não. Ele não curte muito futebol. Né, Clô? Dá o testemunho aí, como é que tá o Andrezinho hoje? O Andrezinho, que nem eu falo, cada um no seu tempo, todos têm um reloginho, uma chavinha que vira no momento que ele sabe a hora de virar a chavinha, nós nunca sabemos, né? Mas hoje o André, ele tem um domínio de bola, ele tem um passe, ele tem uma finalização, ele tem um posicionamento de quadra, tá? Que quando ele chegou aqui, ele não tinha. Hoje ele passa, ele levanta a cabeça, ele procura, ele já tem uma noção espacial muito maior, né? Olha, aqui é meu lugar, aqui já não é meu lugar, né? Então, tem muito a evoluir, como todos têm. Mas de quem era o André quando chegou, né? Para o André de hoje, são pessoas completamente... são duas pessoas completamente diferentes, né? Eu acho que isso é o que você fala da caixinha preta, né, Neco? Porque exato. Se a gente for pensar como o Fábio colocou, não existe um acesso diferente. Cada pessoa tem uma via de aprendizagem própria, seja ela típica ou atípica. O que é mais difícil de acessar é qual é a via da pessoa atípica, e se você não insiste em abrir essa caixinha e você deixa daquilo, ele não gosta de futebol, e você não investe, você não acredita, você nem descobre se ele gosta ou não, né? A minha herança, eu sou um treinador, eu trabalhei só no Ituano Futebol Clube, nas categorias de base, foram 18 anos de serviços prestados na formação de atleta visando o alto rendimento, visando o profissionalismo. Eu brigava, no bom sentido, com supervisores que, contrariando aquela máxima de que a tal peneira tem que pegar 20 minutos, 22 garotos, joga lá, de repente você fala para o garoto, desce mais. Quanto que desce mais, se ele é um visual? De repente, se ele der 2 passos a mais do que ele costuma dar, ele já desceu mais, mas o treinador queria que ele desse 10 passos a mais, né? E até se vale o relato, nós fomos para Itatiba, certa vez, trabalhar com futebol feminino, e eu falei para o cara, olha, para fazer uma avaliação, eu preciso de um dia inteiro. Ele falou, nossa, mas vai vir 30 meninas. Eu falei, eu corro o risco de cometer uma injustiça, eu quero o dia inteiro. Servimos um café da manhã, o primeiro contato foi sentando e batendo papo, cada uma contando sua história, eu vim do Maranhão, eu vim disso, vim daquilo, aí cai naquilo que o Fábio falou, aí você pegava a tímida, aí você, não sei o que lá, aí a pessoa baixava a cabeça, não queria contar, coisa e tal, aí você servia na época o protocolo para que elas preenchessem, e eu já sabia, aqui é a turminha do auditivo, aqui é a turminha do visual, aqui é a turminha do sinestésico. Aí eu distribuía e passava os comandos do que eu queria que elas executassem, conforme o canal de comunicação melhor delas, tá? E as meninas falaram assim, nossa, eu cheguei aqui de um jeito, cara,
com medo, e o senhor deixou a gente à vontade, e não sei o que. Não, na verdade, eu estava... Quanto mais demanda ela me desse, mais fácil seria meu trabalho, né? E você acaba cometendo menos injustiça, corre o risco de cometer ainda, mas você corre o risco bem menor, porque você já está sabendo que se você não mostrar para visual o que você quer, você não vai tirar dela o que ela tem de melhor. A auditiva, a mesma coisa. E a sinestésica, a mesma coisa. O que falta é o pessoal, talvez, né, não estou querendo ensinar ninguém, mas talvez explorar um pouquinho melhor esses canais, porque nós vamos ter resultados surpreendentes e cometer bem menos injustiças. Sim, com certeza, com certeza. E eu tive lá assistindo o treino, e para quem trabalha com crianças atípicas, e eu até comentei isso com você, né, Neco? Fui te perguntar, Sim. porque não teve um comportamento inadequado durante as 2 horas de treino que eu assisti, e isso é fantástico, com pessoas dos mais diversos graus, né? Sim. E o que foi acontecendo ali, vocês foram manejando de uma forma muito adequada, né? Fala, Fábio. Mas isso aí desde o primeiro dia, desde o primeiro dia do projeto, eu fiz um discurso ali para os 5 atletas que eu tinha no primeiro dia, 5. E eu falei, ó, aqui não é brincadeira, quem aceitar vir tem que vir ao treino, tem que chegar na hora, tem que respeitar o técnico. Então, assim, é o que eu falo, o Neco fala, eu sou um formador de homens, né? Homens no sentido amplo, né? De ser humano. Eu sou um formador de pessoas, porque ele não passa só o conhecimento dele da modalidade futsal, ele dá a oportunidade a esses renegados, a esses esquecidos, de vivenciar uma experiência da vida como ela é. Você vai ter um chefe um dia, você vai ter que, por mais que o mundo se modernize, você tem que ter uma noção de hierarquia, de respeito aos mais velhos, aos que têm mais divisas aqui, né, fazendo uma alusão aí ao mundo militar, mas os primeiros problemas que a gente teve com o atleta, com falta de respeito ao Neco e à comissão técnica, eu tirava o cara, levava para um canto da quadra com o Neco e mandava ver no cara. No bom sentido, mas para falar, cara, você não pode fazer isso com o técnico. Você não vê um jogador profissional, você até vê, né? Infelizmente, você vê profissionais desrespeitando o técnico e tudo mais. A gente viu aí recentemente. Mas assim, isso não pode acontecer. Ele é a autoridade dentro da quadra. Você deve ter reparado, eu não entro na quadra. Sim. A minha função ali, eu sou o PR, né? O Public, o Relações Públicas, né? Eu fico ali na beira da quadra conversando com os pais. Quando chega um sócio, eu pergunto, você já conhecia aqui o projeto? E aí eu vendo o projeto. Eu sou Relações Públicas. Quem trabalha é esse senhor aí. E o que vocês fazem, na minha visão, tem muito a ver com tratar da pessoa apesar do diagnóstico. Não é o diagnóstico que está ali na quadra, né? É um ser humano. E aí eu queria saber se vocês têm uma história marcante que vocês pudessem compartilhar, né? Para as pessoas poderem ter uma... aqui a gente só vai conseguir contar uma, eu sei que tem várias, né? Mas para as pessoas terem uma ideia do impacto disso mesmo na vida da... Eu me preparei aqui, né? Eu fiz um dever de casa aqui, eu vou falar 2 aqui, rapidinhas, mas eu queria fazer antes disso, queria fazer um agradecimento formal ao meu diretor, que é Adalberto Nazaré, hoje, né? Que é um cadeirante, um cara, então, que vivencia, né, esses problemas que uma pessoa com deficiência encara, um cadeirante, você vê as dificuldades, barreiras arquitetônicas, tudo aquilo que o Brasil, infelizmente, não oferece, e um cadeirante sofre pra caramba para pegar um ônibus, etc. Então, eu queria fazer um agradecimento formal ao Adalberto Nazaré, ao meu diretor de futsal, que é o Teté, ao diretor-geral lá do Clube Social, que é o Dedé. É meio confuso, mas a gente acaba aprendendo. E comunicar aqui em primeira mão, e eu não falei isso para ninguém ainda, você vai ser a primeira pessoa a ficar sabendo, a gente foi convidado agora a compor a diretoria de acessibilidade do São Paulo. Então a gente achei muito legal. Isso foi na sexta-feira passada que aconteceu, e eu, cara, achei fantástico. Falei, cara, aceito. Não tem, porra,
só vai nos trazer benefício porque a diretoria de acessibilidade, qual é o propósito dela? Dar acesso, não só físico, às pessoas com deficiência ao estádio e tudo, mas o nosso time vive disso, de dar acesso às pessoas a uma experiência que ela não teria. Então, só para você ter ideia, na quinta-feira agora, eu vou fazer um agradecimento ao Instituto Artium, responsável pela produção desse musical Wicked, que está lá no Teatro Renault. Eles nos deram 30 ingressos e eu vou levar os atletas para assistir o Wicked, esse musical maravilhoso. O que é isso? É a inclusão além das 4 linhas, além da quadra. Essas pessoas vão viver uma experiência que eu acho que muitas ali nunca sonharam em ir para um teatro para assistir um musical, entendeu? E a gente, é esse tipo de coisa que eu pretendo fazer muitas vezes. Agradecer sempre a Adidas, porque desde o começo a Flávia Bittencourt, que é a CEO, sempre nos apoiou, sempre nos deu ingresso para que eu levasse os atletas para assistir os jogos. A gente tem um parceirão, que é o Ventura, que é da TW, né? Espera só um minutinho, porque esse é o momento merchan, né? A gente ia fazer uma viagem internacional e esse pessoal da Terra Wind Global Protection, esses caras deram para a gente ia participar de um torneio em Houston, Texas, agora julho e agosto. Esse cara falou, Fábio, todos vocês vão viajar com seguro de vida e seguro saúde internacional. Se alguém tiver uma dor de barriga lá em Houston, a gente cobre, está tudo coberto. Então eu tenho que agradecer ao Ventura e por esse apoio, né? A gente não faz nada sozinho, a gente não faz, sabe? Isso aqui é o resultado de vários anjos que orbitam aí o nosso projeto aí. Que bacana. E desse projeto, conta pra gente uma história marcante de um atleta. Tá. Eu fui buscar, num sábado qualquer, eu fui buscar um material lá no São Paulo. Entrei com o carro, né? Eu sou diretor, tenho acesso. Entrei, estacionei lá dentro. E quando eu estava caminhando, passou por mim um pai com um jovem T21, que a gente fala, né? Síndrome de Down. E aí eu paro, não paro, vou lá. Aí o cara é sócio, ele está dentro do clube. Aí eu cheguei, me apresentei, o nome dele é Arlindo, ele é um conselheiro do clube há mais de 30 anos e o filho dele, Thiago, é nosso atleta hoje. Eu peguei o cara no meio do estacionamento. Eu convenci, não preciso convencer. Seu filho gosta de jogar bola? Gosta. Então, cara, eu sou diretor de uma modalidade que está nascendo aí. Você não gostaria de vir? Tá lá, feliz da vida. Mudou a vida dele. O pai. Os relatos são sempre os mesmos, Ana. Assim, você tem ideia de como o futsal mudou a vida do meu filho? Eu falei, tem. Porque você não é o primeiro que me fala isso. E o primeiro é o Luca, meu filho, que é outra pessoa. Até no desenvolvimento motor dele, a mãe vê os vídeos e fala, cara, como ele está correndo diferente, como ele está chutando diferente, como ele está dominando a bola. Claro, tá aí o professor Neco. Quanto mais treina, melhor fica. E por último, mas não menos importante, a gente tem um cujo diagnóstico é PC, paralisia cerebral. O Gabi, que se auto-intitula Gabigol, ele sempre quer jogar com a camisa 10, eu falo, cara, fala com o técnico, eu não sou o técnico. O técnico é o Neco. Você tem que treinar, você tem que se destacar para você poder jogar com a 10 aqui nas costas. Esse menino é uma história de vida para qualquer um de nós. Porque a história dele, ele é adotado, a família foi ao berçário e falou, não, eu quero aquele ali. E a moça na época falou, mas aquele tem a saúde tão debilitada. Não. A gente quer aquele ali. Então a história dele é linda já no começo, no berço. Ele andou aos 11 anos. Ele fez 19 anos agora, semana passada. Então você vê o cara hoje jogando, dominando a bola, e a força de vontade dele de acertar, de chutar, é uma coisa maravilhosa, Ana. Então essas são as minhas histórias. A história, então enquanto o Neco não volta, no começo do projeto eu tinha um técnico do clube chamado Gustavo. O Gustavo ficou comigo 2 meses e aí ele me disse que não poderia continuar. Eu falei, acabou o projeto, porque sem um técnico de futebol eu não tenho como
E aí eu fui convidado a ir a Itu para conhecer o Neco. Essa é outra história interessante. Quer dizer, aquele momento de desespero, meu Deus, fiquei sem o técnico, vai acabar o projeto. Surge um anjo chamado Caco, Zamorano, e fala assim, cara, você não quer ir lá em Itu conhecer o Neco? O Neco é o técnico do Ituano, lá do futsal down lá. E aí eu peguei o Luca um dia, um sábado, fui lá assistir e tive a sorte de encontrar um São Paulino apaixonado, que é o Neco, que falou que fez uma promessa ao pai dele, falou, eu vou treinar o São Paulo um dia, e aí eu fico feliz de ter realizado essa promessa que o Neco fez ao pai dele. Que gostoso. Neco, você está ouvindo a gente bem? Pois é. Sim? Sim. Conta então para a gente uma história que tenha te marcado, né, nesse projeto, por favor. Na verdade, eu conto o santo, eu conto o milagre, mas não conto o santo, tá? Até porque, né? Mas houve um pai que trouxe o garoto para treinar conosco e o garoto vivia no quarto dele, a gente chama de bolha, né? A bolha dele, no tempo dele, não existia relatos de seletividade alimentar, mas ele tinha hábitos de comer fora de hora, na hora que dava a chavinha dele virava, ele ia lá e ia comer na hora que ele queria. E até que o Fábio fez o convite, eles foram para o treino, muito insistente foi a fala do pai para que o menino aceitasse a ideia de ir, até que ele acabou indo. E o pai falou, não sei se ele gostou, cara, a gente vai saber com o tempo. E esse tempo foi muito rápido, porque semana depois ele já falou, pai, hoje tem treino no São Paulo. Ele memorizou os dias. O pai falou, opa, já é um ponto positivo. E o pai falou, você quer treinar? Ele falou, quero. Ele falou, mas para você ser um atleta, você tem que comer na hora certa e da forma certa. Ele falou, mas então eu vou comer. E ele começou a ter uma disciplina alimentar, porque ele entendeu que para ser um atleta, precisava daquilo. Como o pai fez esse entendimento acontecer, eu não sei, mas a coisa aconteceu. Bom, tudo bem. Lá, o autista, e não dá para generalizar, mas alguns pegam um objeto para ele quer para ele explora, ele larga, mas ele pega de novo para ele. E lá no treino, nós fazemos alguns treinos muito provocativos, né? No sentido, eu passo a bola para você, mas você devolve para mim. Então, é compartilhar o brinquedo bola, né? Então, ele percebeu que ele poderia jogar a bola para o amigo dele, que o amigo também iria devolver para ele. A bola não é só dele, é nossa. Dá para trabalhar de uma forma coletiva, dá para socializar o brinquedo, né? E ele começou a entender que dá para socializar. E dá para fazer o mesmo exercício que os outros. Daí ele entra na fila, ele quer atravessar a frente, ele quer ficar primeirão da fila. Não. Fica na fila que a tua vez vai chegar. E quando chegar a tua vez, você vai fazer e ninguém vai entrar na tua frente. Mas saiba esperar. A hora que ele dá o chute e está errado, você tem tempo, porque eu falo para o Fábio que eu sou pago para 1 hora, eu sou marajá português, trabalho mais do que ganho, mas tá tudo bem, tá? O que acontece? A gente pega e eu não dou o treino olhando para o relógio, né? Eu falo, enquanto ele não acertar, enquanto eu não validar o acerto dele, ele não volta para o fim da fila. Então, ele bate errado, eu falo, corrija a sua postura, o seu pé de apoio. Isso, muito bom, volta de novo, bate de novo, bate. A hora que ele bateu, fala, Luca, tudo bem? Só vem aqui dar um oi, só. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Ana? Sim, estamos sim, pode falar. Então, na verdade, quando ele vai para o final da fila, depois de ter repetido 2, 3 vezes um acerto, ele já não fica frustrado, porque ele, voltei para a fila, mas aprendi a bater, já peguei o jeito da coisa. Diferente daquele que erra, mas por conta do tempo justinho, ele tem que voltar para o fim da fila e depois a gente vai explorando ele, né? Moral da história, o menino começou a acertar, começou a tomar gosto, chegou em agosto, o pai foi para a reunião de pais, né, na época do Dia dos Pais, a coordenadora chegou para ele e falou assim, vocês mudaram o terapeuta do seu filho? Não, por quê? O que aconteceu de novo na vida dele? Ele falou, de novo, acho que é o projeto de São Paulo que ele está fazendo.
Então está explicado, porque antes ele não fazia trabalho na sala de aula em grupo. Hoje ele aceita fazer. Na educação física, ele queria uma bola só para ele e ele queria ficar na frente de todo mundo. Hoje ele já fica na fila. Então, a turma já vendo esse comportamento dele, já estão convidando ele para fazer parte do timinho, né? E coisa e tal. Ele saiu do quarto e começou a se alimentar. Ótimo, tá? E o melhor de tudo, você e o seu projeto, o projeto do Fábio, do São Paulo, fez com que a família começasse a sonhar com um Natal em família. Ele incluso dentro do processo, coisa que antigamente, pelo comportamento dele, não era possível. Né? Então, é fantástico, né, Neco? Isso é transformador, paga qualquer coisa, né? Sim. Então eu falo que e aí eu costumo brincar de falar que meu carro não gasta pneu, ele gasta gasolina e pedágio, mas pneu não, porque ele vai levitando e volta levitando, né? Sim. É muito gostoso. E aí eu acho importante a gente salientar umas coisas muito bacanas, né? O quanto o esporte ele colabora com o desenvolvimento de uma forma que se soma à intervenção terapêutica de uma maneira muito poderosa. A gente vê aí que mais de 20% da população pode ser considerada neurodivergente, o que faz com que a gente precise investir em projetos como esse e ampliar o acesso, né? Então, eu fui conhecer o projeto de vocês, a Clia ficou encantada, a Clia vai entrar como patrocinadora do projeto e queria convidar outras empresas a fazer o mesmo, né? Porque é um projeto que precisa, como o Neco colocou, recebe por 1 hora, mas trabalha 2 horas e meia às vezes. Então, é muito importante que isso aconteça e também queria agradecer muito, tanto o Neco como o Fábio, de abrirem a oportunidade de trazer o projeto para Santo André, porque a gente precisa alcançar, né, e dar essa possibilidade a outras famílias e outras crianças, porque crianças e adolescentes, né, porque a diferença que faz na vida do outro é muito grande. A gente está caminhando agora para o final, né, teria ainda mais muito tempo aqui para a gente ficar conversando e contando história, mas o nosso tempo está acabando. E eu queria agradecer muito a presença de vocês, a parceria, né, e essa iniciativa tão fantástica aí, que vocês têm se dedicado aí ao longo do tempo com essas pessoas neurodivergentes, dando um espaço de existência e de fala para eles, né? Então, muito obrigada por estarem aqui e pelo projeto de vocês. Obrigado, Ana. Obrigado. Se você me permitir, Paulo, por todo mundo que abre esse espaço. Se você me permitir fazer um último agradecimento aqui, agradecimento ao São Paulo Futebol Clube, a única equipe no Brasil a manter uma equipe de futsal PCD. Equipe que eu digo das grandes equipes, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras. O São Paulo é a única equipe no Brasil a manter uma equipe de futsal PCD. O que faz do São Paulo uma empresa responsável sob o ponto de vista social. Eu tenho raiva daquela siglazinha ESG, né? Porque quando ela é usada dentro de sala de reunião num PowerPoint, ela não tem valor nenhum, né? A nossa sigla, o Szinho de social, significa superação, aquilo que você viu na quadra quando você foi lá. A gente é testemunha de pessoas ali que estão tentando ir além do limite dela e sendo incentivado por todos os colegas. Tem uma coisa interessante, o Neco me propôs no começo do ano a fazer uma avaliação física de todos os atletas. Peso, gordura, pressão arterial, fez um exame completo, como ele faria num time profissional, e aí teve um capítulo que era assim, o atleta tinha que dar um pique de 20 metros cronometrado, com um cronômetro. Tinha que dar um salto em distância, né? 2 pés paralelos e aí dar um salto em distância. Um salto, né? E aí as pessoas ficaram em volta do Gabi, que tem um comprometimento motor severíssimo. E eu tenho esse vídeo gravado. A irmã dele, no final, falou assim: Fábio, você tem noção de como o futsal mudou a vida do Gabi? Eu falei: tenho. Porque a gente vê a alegria dele, sabe? Amanhã tem treino, ele é o primeiro a confirmar, porque eu tenho uma lista de presença, ele é o primeiro a confirmar que ele vai ao treino, sabe? É uma coisa muito bacana, assim, é muito bacana. A gente fica muito orgulhoso e eu agradeço o Neco por ter aceito aí
esse convite e quero que ele fique comigo para sempre. E aqui em Santo André também, viu, Neco? Porque você prepara o pessoal daqui para fazer um trabalho tão bom quanto aí no São Paulo. Eu também queria agradecer as pessoas que estão nos assistindo. Convido. A ideia e a intenção da comissão é poder atender, porque na verdade não é atender, né? É somar forças, essa é a ideia, né? Com a CRIA e todo mundo aí, o próprio São Paulo, né? Eu falo que o time não é mais do Neco, agora o time é do Fábio, é o Fábio que comanda. Se ele falar vai para Santo André, vai todo mundo para Santo André e vamos embora. O negócio é multiplicar tudo que é bom, né? Exatamente. E eu agradeço vocês novamente, agradeço quem está nos assistindo, convido a todos que conheçam o projeto, né, do Fábio e do Neco, e que também entrem aí nas nossas redes sociais, para também entrar em contato e conhecer melhor a CLIA, no @cliapsicologia e no nosso site, www.cliapsicologia.com.br. Muito obrigada a todos e até a próxima.